Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar a respeito das revoluções inglesas. Vamos tentar entender que confusão foi essa que a Inglaterra arrumou ali no século XVII. Vamos começar analisando esse mapa mental a partir do contexto. Que contexto é esse? É o contexto anterior às revoluções. A gente tem um Estado absolutista na Inglaterra, o rei comanda tudo, uma política econômica mercantilista também comandada pelo monarca, uma reforma anglicana, que foi uma reforma religiosa, o surgimento da igreja anglicana, que era controlada pelo rei, uma hegemonia da Inglaterra nos mares já ali no século XVI para o XVII e uma prosperidade imensa da classe burguesa, que era a classe que estava interessada em chegar ao topo. Vamos entender o que aconteceu cronologicamente. A Elizabeth morreu. E depois da morte de Elizabeth, a dinastia Stuart assume a Inglaterra. Primeiramente o Jaime e depois o Carlos I, né? O Jaime I, ele acreditava na teoria do direito divino, ele achava que Deus havia o enviado para se tornar rei da Inglaterra. E, obviamente, uma pessoa que tem essa personalidade vai entrar em conflito com o parlamento, que era o grupo de políticos na Inglaterra, e boa parte desses políticos eram burgueses e queriam participar do governo. E no governo da Elizabeth, eles tinham um certo espaço, né? Podiam ali dialogar. O Jaime não vai abrir esse mesmo espaço, não vai permitir essa mesma participação do parlamento. Além disso, no governo dele haverão algumas perseguições religiosas que vão deixar a situação ainda mais tensa. Para piorar, o Carlos I resolve dissolver o parlamento. Depois que assume o trono, ele dissolve o parlamento. Os parlamentares, então, na verdade, liderados por Oliver Cromwell, iniciam na Inglaterra uma guerra civil, uma guerra entre, basicamente, o parlamento e a monarquia. E esse parlamento vai vencer com a ajuda desse líder chamado Oliver Cromwell, líder também do exército do novo tipo, que era um exército burguês e não mais nobre. E a gente vai ter, então, a primeira experiência, a primeira e única experiência republicana da Inglaterra. A República Puritana, comandada por burgueses que seguiam a religião puritana, por isso esse nome. Essa república, ela vai transformar a Inglaterra definitivamente na maior potência marítima da época, através dos atos de navegação. Através desses atos, a Inglaterra passaria então a levar todos os produtos que comercializasse com outros países através das suas embarcações, dos seus barcos, né? E todo produto também que fosse comprado pela Inglaterra ou seria trazido através desses barcos, dessas embarcações, ou no máximo ele seria transportado pela nação que havia produzido aquela mercadoria. De toda forma, vai haver um investimento maciço nessa área e a Inglaterra vai se tornar a grande potência marítima do século XVII, mas também do século XVIII, do século XIX, né? E só lá pelo século XX que vai perder um pouco aí dessa força. No entanto, Oliver Cromwell morre, né? E o filho dele não dá conta de assumir no lugar dele. É retomada a dinastia Stuart. Só, gente, que a burguesia já não aceitava mais ficar à sombra da monarquia, né? O Carlos II vai chegar a ter um governo relativamente tranquilo. Ele manda desenterrar o Oliver Cromwell e cortar a cabeça dele, porque o Oliver Cromwell, lá na Guerra Civil, havia mandado decapitar Carlos I, seu pai. E depois o Jaime II, quando assume o controle da nação, acaba não conseguindo impedir que a burguesia comece uma nova revolução. Só que agora uma revolução chamada de Revolução Gloriosa, porque não vai ter derramamento de sangue. Essa burguesia vai conseguir articular com o genro de Jaime II e vai fazer com que esse genro assine um documento transformando a Inglaterra numa monarquia parlamentar, ou seja, a partir daí, quem manda é o parlamento. E boa parte do parlamento é formado por quem? Pela burguesia. E o voto na Inglaterra será um voto censitário, ou seja, baseado na renda e nas propriedades. O que a gente percebe, então? Que a monarquia agora vai ficar
ali a sombra da burguesia que vai assumir o controle da Inglaterra através da monarquia parlamentar. Na Inglaterra, ainda hoje, o rei reina, no caso hoje a rainha, mas não governa. A monarquia inglesa é uma monarquia democrática. No entanto, não se esqueçam, lá atrás essa democracia era bastante limitada. Basicamente se limitava à nobreza e à burguesia. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Um beijo grande!